Bom dia, segundo A, segundo B, segundo C, né? Estamos aqui para mais uma semana de aula remota, na nossa disciplina de projeto de vida e empreendedorismo. Hoje eu gostaria de iniciar a aula com uma mensagem para vocês, né? Para que a gente possa pensar e refletir um pouco sobre as nossas funções enquanto ser humano, enquanto estudante, né? E principalmente aí a nossa caminhada e os nossos objetivos de vida. A mensagem é essa daqui, né, referente a alguns animais, inclusive o porco-espinho, né, como vocês estão vendo aí. E diz o seguinte: durante a era glacial, muitos animais morriam por causa do frio. Os porcos-espinhos, percebendo a situação, resolveram se juntar em grupos. Assim, se agasalhavam e se protegiam mutuamente. Mas os espinhos de cada um fariam os companheiros mais próximos, justamente os que ofereciam mais calor, né? Feriam, na verdade. Por isso, decidiram se afastar um dos outros e começaram de novo a morrer congelados. Então, precisaram fazer uma escolha: ou desapareciam da terra ou aceitavam os espinhos dos outros companheiros. Com sabedoria, decidiram voltar a ficar juntos. E aí o que a gente percebe? O que a gente pode trazer de lição pra gente, né? Os porcos-espinhos, né, com a maior boa vontade, ofereceram aí fazer grupos para que nenhum animal morresse congelado, né? Tentar aquecer uns aos outros. Só que não era fácil. Havia um grande obstáculo, que eram os espinhos dos porcos-espinhos, que acabava machucando, ferindo os outros animais. E aí, por não aguentar, né, essa barreira, essa dificuldade, esse obstáculo, resolveram se afastar novamente. Só que, né, com esse afastamento, começaram a morrer de novo, né? E teriam que fazer uma escolha: ou sobreviver diante das dificuldades, né, encarar elas de frente, tentar seguir com elas, ou morrer e desaparecer da face da terra para sempre. Obviamente, né, usaram a estratégia de voltarem, claro, a se restabelecer, a se aquecer, a se unirem, porque eles sabiam que por mais difícil que fosse, por mais que doesse, por mais que machucasse, uma hora ou outra esse frio ia passar e todos eles iam sobreviver apesar dos obstáculos da vida. E aí a gente pode trazer para a nossa relação enquanto ser humano, enquanto estudante, nesse momento de 2020. Não está sendo fácil, né? Está sendo um ano complexo, está sendo uma situação perturbadora, desafiadora, mas que ao mesmo tempo a gente consegue, né, superá-la. A gente precisa enfrentá-la de frente, encará-la, né? A gente precisa reagir. A gente não pode querer desaparecer. A gente não pode querer deixar de fazer e ser aquilo que somos, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles não podem morrer. A gente precisa acreditar que em algum momento eles vão se realizar. Assim como o frio na era glacial iria passar, essa situação na qual estamos vivenciando também vai, né? Então precisamos se manter firmes e fortes em nossa caminhada. Não deixar que nenhum obstáculo nos desvie do nosso caminho. Então, enquanto ser humano, enquanto estudante, a gente precisa continuar aí com as nossas obrigações, mesmo não sendo fácil, pois tudo passa, né? E aí o que eles e o que nós podemos aprender com isso? Aprenderam assim a conviver com as pequenas feridas, ou seja, com as dificuldades, com os obstáculos, né? Tudo é uma questão de tempo e também de tentativa, né? De dar o primeiro passo, de persistir, de insistir e jamais desistir aí de seguir em frente. Com as pequenas feridas, né, que a relação com uma pessoa muito próxima podia causar, com a relação, com o momento, já que o mais importante era o calor do outro, ou já que o mais importante era também sobreviver, seguir e não desistir daquilo que a gente quer, certo? Então fica aí essa liçãozinha para vocês, né, diante desse momento. E aí a gente vai para a nossa aula. O conteúdo de hoje, ele se refere a estratégia e planejamento estratégico.
Por exemplo, essa mensagem, né, essa situação vivenciada pelos porcos-espinhos e por nós mesmos requer estratégia de sobrevivência, né? No caso deles, foi a coisa de se juntar, né, tentar se aquecer apesar das dificuldades. No nosso caso, é a mesma coisa, né? De se proteger, de estar em casa, de proteger o outro, de se manter firme, de procurar estudar, de procurar ler, de procurar assistir, para sobreviver aí a esse período de quarentena, né? Então é preciso ter estratégias, né? Saber lidar com essas estratégias para que as coisas elas fluam. Então já um spoiler aí, pegando a reflexão, pegando o nosso momento para adentrar nesse conteúdo que está tão próximo da nossa vivência, né? E aí, não é só ter a estratégia, você precisa aplicá-la. Como é que se aplica? Criando, construindo um planejamento, né? É a mesma coisa do nosso estudo, do meu estudo também enquanto profissional. Para vir dar essa aula, eu me planejei, né? Eu montei um plano, né, estratégico para essa aula. E dentro dessa estratégia, eu trouxe uma mensagem reflexiva também, para que a gente não ficasse só no conteúdo. Então, é meio que nesse sentido também dentro das empresas, certo? E aí a gente vai seguindo. Um exemplo é um jogo de futebol, né? Vamos pensar aqui, um jogo de dama, de xadrez. Tudo isso requer estratégias, né? Para que alguém vença, para que alguém chegue ao final do jogo, para que o outro vá morrendo ali, né, no jogo. Mesma coisa do dominó, né, do futebol, como foi dito, né, para que um time vença. Então, há uma certa competitividade aí, né? Os dois lados não podem ganhar. Um lado só deve, né, proceder. Então, é esse tipo de estratégia que uma empresa estabelece para se sobressair no mercado. Ela precisa superar outras empresas, outros negócios, outros produtos. E de que forma? Como ela vai fazer isso, né? Vai depender desse plano estratégico e da estratégia utilizada todos os dias, né? Um exemplo aí pode ser uma promoção, né? Uma estratégia de venda, pode ser um brinde, é uma estratégia, uma propaganda chamativa, um comercial interessante. Então, tudo isso são estratégias para que a empresa, para que o produto, para que o seu serviço, né, a sua mão de obra, ela possa ser vista como qualificada, ela possa ser reconhecida, ela possa despertar o interesse do outro em busca do produto, certo? E aí, né, eu tenho um pequeno textinho que diz assim: o que é um planejamento estratégico? Antes de refletir sobre o que é esse planejamento, você precisa estar ciente da definição de um planejamento em si, né? O que é esse planejamento? Não é só eu anotar e pronto. Eu tenho que ter a consciência do que é que eu quero, do que é que eu estou buscando, de como é que eu estou fazendo. E aí é onde entra a estratégia. Seria como uma arte de explorar as melhores condições para se chegar ao tal objetivo. Então, digamos que eu tenho abrir uma lanchonete, né? E hoje eu vou colocar uma promoção de um sanduíche que eu estou experimentando, no sentido de que é uma nova criação ali, né? É um novo produto, um sanduíche diferente, com mais ingredientes. Então, qual é a minha estratégia de venda? Como é que eu vou fazer com que o cliente que nunca viu aquele produto daquela forma queira comprar, né? Então, qual é a minha estratégia? É uma promoção? Compre 2, leve 1, né? Compre 3, ganhe desconto no próximo, ganhe um restaurante, enfim, meio que nesse sentido. E aí isso também vai dobrando, né, o meu objetivo de lucratividade, porque com essa estratégia, né, eu posso também vender tudo. Então, no meu plano, a minha meta hoje é vender 30. Então, como eu vou fazer para vender os 30, né? Então, usar estratégias aí significativas para alcançar os objetivos, né? Trata-se de todo o processo de criação e execução, que eu acabei de dizer, né? De uma estratégia para alcançar esses objetivos dentro da organização, desde a definição das metas até as tomadas de decisões. Ou seja, né? Tudo que eu tinha falado aí no início. Então, o que foi que eu tracei, né? Então, eu tracei vender 20, certo? E o meu objetivo era realmente zerar aí esses 20. Então, eu alcancei o meu objetivo a partir das minhas estratégias e do meu plano
estratégico montado, certo? Quais são as 3 perguntas aí mais importantes que a gente pode colocar em um plano estratégico? A primeira é onde sua empresa está, né? Onde ela está localizada, se é um ponto, como é que eu posso dizer, reconhecido, né? Se é em um local que tem visibilidade. E dentro do próprio mercado, onde é que ele está, né? Está em primeiro, em segundo e terceiro, tem qualidade, não tem, está em destaque, é bem vista, meio que nesse sentido, né? Onde você quer chegar? Tudo isso tem que estar no plano, tem que ser de forma estratégica, né? E como chegar lá também, né? A partir das metas até essa execução aí que eu tinha falado para vocês. E aí uma frasezinha, né? Quem nunca ouviu essa frase? Se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Isso cabe muito bem aí nesse processo de construção do planejamento empresarial. É preciso saber para onde se quer ir, para que a coisa realmente funcione. Porque o não fazer, o não saber, vai acarretar também aí em problemas, né? Ou de fechar a própria empresa, ou de dar errado, ou de percas, né? Ou de você nunca mais conseguir também se destacar dentro do mercado, porque vai se tornar uma empresa mal vista. Então, ter cuidado com essas questões, né? Outra coisa, o planejamento estratégico funciona como um GPS, né? Que aponta aí o melhor caminho para alcançar um destino. Então, ele é um norte dentro da empresa. É a partir dele que a gente começa a ter um norte do nosso destino, de qual caminho se quer seguir, como foi perguntado aqui, para onde se quer ir, onde quer chegar, de que forma também chegar lá, né? Meio que nesse sentido. E outra coisa bem importante é que esse planejamento estratégico, a estratégia em si, ela projeta o futuro, ou seja, ela tem uma visão, né, voltada para o futuro. E a gente pode se perguntar, se a gente não sabe, né, o que é o futuro, como vai ser o futuro, por que estabelecer? Por que pensar nisso? Porque já pensar de forma futura, justamente pelo motivo de que a gente não sabe o que vai acontecer. E aí é onde entra esse plano estratégico, né? É preciso ter estratégias de vida, né? Por exemplo, estão em um segundo ano, né? Vocês, ano que vem é terceiro, e aí já vão estar se preparando para os vestibulares da vida. Então, é preciso se planejar agora, porque se eu não estudo, se eu não me dedico, se eu não me importo, ano que vem eu vou estar perdido. Eu não sei que caminho eu estou seguindo, né? Meu GPS vai estar doido, em vez de me mostrar o caminho, né, a rota que eu devo seguir, ele vai estar perturbado, perdido, né, girando ao contrário, porque eu não acompanhei, né? Eu não estudei, eu não me preocupei. Então, se eu não sei o conteúdo de agora, eu não vou saber o depois, porque depende muito um do outro, digamos assim. Então, eu vou estar perdido. Então, a gente se planeja, mesmo sendo um tiro no escuro, como diz o outro, para o futuro, né? Porque o que a gente está vivendo agora é o presente e amanhã já é passado, né? E o que vai se viver amanhã já é futuro, né? É futuro ainda, porque não chegou. Mas é preciso ter estratégias para pensar no que a gente quer também, né? Porque senão a vida vai passando e a gente fica nessa de qualquer caminho serve e acaba sem caminho nenhum, certo? Outra coisa, dentro das características aí, vai ter o esforço, né? Que deve ser contínuo dentro das empresas, dos negócios, da proposta aí empresarial, profissional, e deve ser também aí tido por todas. Não é só eu que abri a empresa, não é só eu, Thaís, enquanto profissional, não. Mas o outro também, o meu cliente, né? Os colegas de trabalho devem também ter esse esforço contínuo para que se mantenha organizado, certo? O outro é o pensamento estratégico, a questão das informações. Ela deve chegar a todo e qualquer funcionário, não é ficar centrada somente entre o gerente ou um ou outro funcionário. Todo mundo tem que ter acesso para saber lidar, para saber responder, para saber se comunicar. E a outra coisa é a questão de que o plano, né, estratégico, a estratégia,
Ele ajuda a administrar a quantidade de tempo, recurso e energia, sem contar que reconhece problemas, né, e identifica formas aí de melhorias. É a partir desse plano, quando a gente normatiza, quando a gente tem um plano de estudo, a gente consegue seguir direitinho, a gente consegue ter um norte de vida, do mesmo jeito é na empresa. Esse plano facilita muito essa organização, esse crescimento, né, esse desenvolvimento da empresa, do mesmo jeito é em nossos estudos. Quando eu tenho um plano, né, o que é que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, fechei hoje, deu certo, amanhã não deu. O que é que pode melhorar no meu plano? Eu não consegui cumprir isso, mas eu consegui cumprir aquilo. Então, o que é que eu posso fazer? Né? O que é que eu posso modificar aí no meu plano de estudo ou no meu plano estratégico da empresa para que o serviço, o meu estudo, né, ele seja de qualidade. E aí eu volto a dizer o que eu vinha dizendo antes, né? A coisa de que isso é planejar o futuro, né? É a gente criar estratégias desde já para aquilo que a gente deseja alcançar futuramente. Foi o que aconteceu aí com os porcos-espinhos, né? Eles tinham um obstáculo muito grande, que era a coisa de morrer, né, por conta do frio. Mas eles tinham uma oportunidade de sobrevivência, que era justamente arrumar estratégias para se aquecer. E a única forma era a união deles, embora houvesse dificuldades. Do mesmo jeito é com a gente, né? Há maneiras de lidar com os problemas, de construir, de reconstruir, né? Da gente estudar, se preocupar, buscar. Só que também há dificuldades em todo o processo, assim como abrir uma empresa, assim como fechar uma empresa, assim como inserir um novo produto, divulgar. Tudo há, né, situações complexas, dificuldades, espinhos na caminhada, mas nada é impossível, né? A gente precisa ir em busca. Então, que a gente planeje, né, que a gente tenha estratégias futuras para a nossa própria sobrevivência e principalmente para alcançar os nossos objetivos futuros, sejam eles em um negócio, em uma empresa, em um empreendimento, na vida pessoal, nos estudos ou em qualquer outra profissão que vocês escolham aí para a vida, certo? Então é isso. Bom dia, qualquer coisa, estou no privado.